Olá, benditos! Nos 35 capítulos anteriores, ou seja, desde o capítulo 2, Deus esteve diretamente ausente do relato do livro de Jó. Não lemos nada sobre o papel direto dele em confortar, falar ou sustentar Jó em meio à sua crise. Durante esse tempo, Jó ansiava o tempo todo por uma manifestação ou uma palavra de Deus, e nada. E então, finalmente, Deus estava ali. Em meio a uma tempestade, do meio do redemoinho, Jó ouviu a voz de Deus. A resposta para os problemas de Jó não era uma explicação sobre Deus, como os 4 amigos haviam apresentado, mas sim uma revelação do próprio Deus. Muitas vezes preferimos que Deus nos fale através do brilho do sol ou das maravilhas da natureza. Mas por vezes Ele prefere nos falar por meio da tempestade. Foi assim com o povo de Israel e também com o profeta Ezequiel. Ao experimentar essa demonstração majestosa do poder de Deus, Jó abriu-se para a mensagem que Deus desejava lhe transmitir. O discurso de Deus a Jó concentrou-se em suas obras da natureza e é constituído por 77 perguntas intercaladas de comentários. O propósito desse interrogatório é levar Jó a perceber sua inadequação e sua incapacidade de se encontrar com Deus de igual para igual e defender sua causa como ele pretendia. O discurso de Deus pode ser resumido em 3 perguntas. Primeira, você é capaz de explicar minha criação? Esta pergunta refere-se ao poder de Deus e à sua sabedoria ao criar o universo. Nessa primeira pergunta, Deus não questionou nem a sinceridade nem a integridade de Jó, mas apenas sua capacidade de explicar como o Senhor opera no mundo. Jó havia falado a verdade a respeito de Deus, mas não percebeu o quanto ele ainda não sabia sobre Deus. Deus começou falando da criação da terra e se comparou a um construtor que faz um levantamento do local, demarca suas dimensões, lança os alicerces, coloca a pedra angular e ergue um edifício. A criação ficou tão maravilhosa que as estrelas cantaram em coro e os anjos se alegraram. Mas Jó não estava lá. Então, como poderia afirmar saber tanta coisa sobre as obras de Deus? Em seguida, o Senhor passou a refletir sobre os mares. Agora não se trata de uma imagem de construção, mas sim de nascimento. O mar irrompeu do ventre como uma criança que vem ao mundo. As águas estavam envoltas em nuvens e escuridão e foram delimitadas por Deus. Quem fez tudo isso? Deus perguntou e Jó sabia muito bem a resposta. O aspecto seguinte da criação que Deus questionou foi se Jó tinha poder para fazer amanhecer sobre a terra. À medida que a luz da manhã se espalha pelo mundo, revela detalhes da paisagem, como a impressão de um selo sobre a argila ou o desdobramento de um lindo traje tirado de um armário escuro. As perguntas seguintes foram relacionadas às vastas dimensões da criação. Hoje em dia, qualquer criança sabe mais sobre as alturas e as profundidades do universo do que Jó e seus amigos jamais poderiam ter imaginado. Por acaso Jó sabia até onde ia o fundo do oceano? Sabia onde ficavam armazenados a neve e o gelo até que Deus precisasse deles? Ou onde Deus guardava os relâmpagos e os ventos? Sem dúvida, as palavras de Deus eram repletas de ironia, mas era disso que Jó precisava, e os seus amigos também, para entender como seu conhecimento sobre Deus e sua criação eram extremamente limitados. E o que Jó conhecia sobre a chuva? Ele sabia como demarcar o curso da chuva de modo a cumprir os propósitos de Deus? Podia dizer ao relâmpago onde e quando relampejar? Eram tantas perguntas que Jó não sabia responder que é bem provável que ele quisesse uma trégua, mas o Senhor prosseguiu. Deus então chamou a atenção de Jó para os céus. Acaso ele conhecia as leis que governavam os movimentos do Sete Estrelo, do Órion e da Ursa Maior com seus filhos? Seria capaz de controlar essas estrelas e planetas e de fazê-los aparecer no tempo certo?
Como muitos no mundo antigo, Jó provavelmente entendia o arranjo e os padrões das estrelas no céu, mas não era capaz de controlar, dominar ou mudar nenhuma das estrelas e nenhuma das constelações. Com esses exemplos altos e quase ultrajantes, apontando o que Jó não sabia, devemos lembrar que o propósito de Deus aqui não era humilhar Jó. Em vez disso, Deus parece quase um brincalhão ao afirmar que é onisciente e o homem não. O Senhor então chamou a atenção de Jó para as nuvens. Uma vez que Jó conhecia as leis dos céus, tinha o poder de ordenar que as nuvens dessem chuva? A resposta é um sonoro não. Jó não era apenas impotente sobre o céu estrelado e as constelações, mas também era impotente sobre as nuvens e os relâmpagos. Com a capacidade intelectual dada por Deus, é interessante considerar que os cientistas modernos têm feito um progresso incrível para responder a algumas das perguntas que Deus fez a Jó, como, por exemplo, as medidas da Terra, forças gravitacionais, sistemas meteorológicos e hidrológicos da Terra e a natureza da luz. A evolução desse conhecimento é uma coisa maravilhosa e a investigação científica deve ser aplaudida. É uma realização incrível através das habilidades dadas ao homem por Deus e que o capacita a investigar e a entender melhor o mundo natural. No entanto, com todo esse conhecimento, o homem está apenas na borda. Ainda há uma grande lacuna entre o conhecimento do homem e a grande sabedoria de Deus. Em seguida, o Senhor passou a fazer a Jó uma série de perguntas sobre sua operação providencial no mundo, saindo do mundo inanimado e passando para o mundo animado. O Senhor fez desfilar diante da imaginação de Jó uma série de animais e aves. Jó saberia como alimentar os leõezinhos ou os filhotes do corvo? Onde encontraria comida para eles? De fato, seria impossível para Jó ou para qualquer outro homem fazer isso. Mas Deus havia ensinado os corvos a encontrar alimento nas carcaças dos animais mortos abandonados pelos leões. A essa altura, Jó devia estar boquiaberto com a quantidade de coisas que ele ignorava completamente. E Deus não parou por aí, continuou fazendo perguntas para Jó, passando da morte para os nascimentos que ocorriam na natureza. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!